sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 4. O Evangelista e sua aclamação. Capítulo 57. Tremores na África, 1951. Tirando seu chapéu de caça, Sidney Jackson esfregou sua sobrancelha. Hoje estava mais quente do que ontem. Era setembro de 1951. Era o começo do verão na África do Sul e Jackson estava reparando as linhas de irrigação em seu arvoredo cítrico. Deixando sua pá de lado, Jackson se assentou contra uma árvore. Daqui da ladeira ele podia olhar através de Highveld, aquela terra gramínea estreita, arborizada, que se estendia a oeste a Botsuana e norte da Rodésia. Ao leste dele, entre sua fazenda e o Oceano Índico, corria o Transvaal Drakensberg, a montanha mais alta da África do Sul. Embora Sidney Jackson tivesse morado nesta região toda a sua vida, ele jamais se cansara desta beleza selvagem e árida. Em vão ele acariciava a aba de seu chapéu de pele de leopardo, lembrando-se de quando ele tinha caçado e matado este gato peculiar. Aquele empreendimento tinha sido maior do que a maioria de suas caças. Como ele tinha estado atrás do rei das bestas, ele tinha empregado uma vila inteira de nativos para bater nas moitas e afugentar os leões que se escondiam na alta grama. Seus pensamentos voltaram-se naturalmente aos nativos de pele negra, muitos dos quais eram seus amigos. Por anos ele tinha viajado pela região Transvaal, fazendo obra missionária em tempo parcial. Por agora, ele falava vários dialetos nativos, e mais o inglês, holandês e o sul-africano. Ele amava a região arbúscula e tinha desenvolvido um profundo respeito pelos nativos africanos que viviam nela. Sidney Jackson fechou seus olhos para orar acerca de sua própria obra missionária entre os nativos. Logo, sua oração se expandiu a incluir todas as obras missionárias operantes na África do Sul. Enquanto se adentrava mais a profundo no Espírito do Senhor, de repente, ele ouviu ele mesmo dizer: William Marion Branham. Aquilo surpreendeu. Embora ele lera acerca de William Branham, o evangelista americano, não tinha estado em sua mente. E quem era Marion Branham? Ele desejou saber se Marion era a esposa de William Branham. Se era, o que William e Marion Branham tinham a ver com missões na África do Sul? Jackson sabia que Deus estava tentando lhe dizer algo, mas no momento ele não sabia o que era. Na noite seguinte, ele sonhou que via William Branham assentado em um estádio, fumando um cigarro. Aquilo perturbou Jackson. William Branham tinha uma reputação mundial como homem de Deus. Por que ele tinha sonhado que tal homem pio estava fazendo algo tão doentio e terrível como fumar? O que Deus estava tentando lhe dizer? Poucas semanas depois deste sonho, Sidney Jackson ficou assustado em ler no jornal que William Branham estaria visitando a África do Sul em outubro. O Comitê Nacional, composto de líderes de igrejas da África do Sul, das 3 maiores igrejas cristãs denominacionais, Igreja Reformada Holandesa, a Igreja Inglesa e a Missão Fé Apostólica, estavam patrocinando um roteiro de 2 meses que levaria William Branham aos arredores de 11 cidades da África. O roteiro começaria em Joanesburgo no dia 3 de outubro de 1951. Sidney Jackson não sabia o que Deus estava tentando lhe dizer, mas ele sabia que tinha que estar em Joanesburgo quando o famoso evangelista americano chegasse. O problema começou para William Branham antes mesmo que ele saísse de Nova York. Quando ele chegou ao aeroporto internacional, ele soube que ele e Billy Paul não podiam subir a bordo do voo agendado porque seus vistos estavam incompletos. A ambos faltavam as vacinas contra a febre amarela. Então, o resto da comitiva, seus 2 administradores Earl Baxter e Fred Bosworth,
e Julius Stadsklev, um capelão do exército aposentado, subiram a bordo do avião e foram à África do Sul antes deles. Bill e seu filho tomaram as vacinas numa clínica próxima do aeroporto, mas eles tinham que esperar mais 3 dias em Nova York antes que pudessem seguir. Foi um voo turbulento, tempestuoso e intranquilo através do Atlântico Norte. O avião de Bill começou a circular Joanesburgo às 6h30 na noite de 6 de outubro de 1951. Porém, uma densa neblina e mau funcionamento dos instrumentos impediram o avião de aterrissar senão que até às 9 horas. Earl Baxter estava esperando por Bill no portão de chegada. Próximo a Baxter estava o reverendo A.J. Showman, cabeça do Comitê Nacional, que tinha aprovado a viagem de Bill à África do Sul. Por prioridade de agendamento com o governo, Bill se apressou a ir à frente da fila alfandegária. Infelizmente, seu visto ainda não era válido porque sua vacina contra a febre amarela requeria um período de incubação de 12 dias antes que ele pudesse entrar no país. O reverendo Showman implorou para as autoridades para fazerem uma exceção, explicando que milhares de pessoas estavam naquele exato momento esperando ouvir este homem falar. Finalmente, a Associação Médica da África do Sul concordou em permitir Bill entrar na cidade, mas se recusar a permiti-lo viajar a qualquer lugar mais na África do Sul por outros 10 dias. Assim que saíram do aeroporto, Earl Baxter contou a Bill o que tinha acontecido nos últimos 3 dias. Quando Baxter aterrissou na África do Sul, ele encontrou centenas de pessoas esperando no aeroporto para encontrar Bill. É claro que ficaram desapontadas quando souberam que Bill tinha se atrasado em Nova York. Não havia nada mais senão que ir adiante sem ele. Então, Baxter e Bosworth tiveram uma reunião em uma das maiores construções de igreja da cidade. Ele pôde somente contar uma fração das pessoas que vieram. Então, no dia seguinte, eles mudaram a campanha para o Tabernáculo Parque Maranata, cerca de 32 quilômetros para fora dos limites da cidade. Earl Baxter disse: "As multidões têm sido calculadas em média acima de 10.000 pessoas por noite. O irmão Bosworth e eu temos feito turnos para pregar, colocando uma fundação de fé nas promessas de Deus para a cura. As pessoas foram bem receptivas e eu penso que a fé delas está madura. Nós chegaremos ali esta noite quando a reunião estiver para terminar, mas pelo menos você pode saudar as pessoas e dizer algumas palavras para se aprontarem para amanhã." "Oh, parece bem", Bill disse cansadamente. Ele estava estudando os edifícios nas ruas bem iluminadas. "Eu não sabia que Durban era uma cidade tão moderna. Eu pensei que seria mais primitiva." "Oh, irmão Branham, você está enganado", disse o reverendo Showman. "Isto não é Durban, isto aqui é Joanesburgo." "Oh, não é o sul de Rodésia?" Bill perguntou. "Não, isto aqui é a África do Sul", o Sr. Showman respondeu. "Bem, que parte da África do Sul está Rodésia Sulista?" Irmão Branham, não há Rodésia Sulista na África do Sul?" Eu acho que eu estou confuso. Eu disse à minha esposa para me escrever a Durban, Rodésia Sulista, África do Sul." O reverendo Showman sorriu. "Irmão Branham, isso seria como escrever uma carta para a cidade de Nova York, Canadá. Não há cidade de Nova York, Canadá. Rodésia é uma nação diferente da África do Sul." "Oh, então onde fica Durban?" "Fica à costa do Oriente, cerca de 450 quilômetros a sudeste daqui." "Quantas milhas dá isto?" Cerca de umas 300 milhas. Bem, Durban é o lugar onde o senhor quer que eu vá. Quando estaremos lá?" Showman parecia incomodado. Sim, você chegará lá", ele disse evasivamente.
mas não se preocupe com isto. Então ele mudou de assunto. O tabernáculo Parque Maranata não era bem um auditório. De fato, era uma enorme estrutura aberta aos lados com um teto galvanizado que uma vez tinha sido a estação férrea de Joanesburgo. A Missão Fé Apostólica, a qual é a maior denominação pentecostal na África do Sul, tinha comprado este parque para fins de conferências. Agora, o tabernáculo cobria parte de uma multidão numerada cerca de 15.000 pessoas. A nacionalidade desta multidão confundia Bill porque eles todos pareciam europeus. Mas são todos africanos? Ele perguntou. Eu pensei que os africanos fossem negros. Oh, sim, esses são africanos, Schoeman explicou. Assim como eu sou africano. A África do Sul foi colonizada pelos holandeses, franceses e ingleses. Ao total, a África do Sul tem cerca de umas 3 milhões de pessoas descendentes de europeus e outros 10 milhões não europeus, não apenas nativos, mas também uma grande população imigrante da Índia. Em nosso país, nós temos segregação, então, na maioria das reuniões, os dois grupos não vão se misturar. Mas nós temos agendado algumas de suas reuniões com os nativos, então você poderá pregar para eles também. As pessoas mostraram grande entusiasmo quando souberam que o evangelista americano tinha chegado. Bill subiu à plataforma e olhou a grande multidão. Boa noite, amigos, ele disse ao microfone. O reverendo Schoeman traduziu cada sentença ao Afrikaner, a língua oficial da República da África do Sul. Bill tinha estado falando por somente 5 minutos quando ele viu um ônibus azul saindo das sombras e passar pelo ar sobre a audiência. O ônibus chegou até a plataforma perto o suficiente para que ele visse o nome Durban no campo destino, na parte de cima do vidro da frente. Então, ele passou para fora da linha de visão. Ele continuou falando, contando à audiência acerca de sua viagem. Vocês vejam, amigos, eu estou realmente cansado esta noite e esgotado por causa do voo. Poucos minutos mais tarde, ele viu aquele ônibus azul novamente no ar, vindo detrás do edifício. Quando ele chegou no meio do auditório, ele parou. Um jovem de muletas subiu no ônibus. Bill pôde ver que uma das pernas do jovem era pelo menos 15 centímetros mais curta do que a outra. O ônibus continuou sua jornada com seus pneus girando a poucos centímetros acima da multidão. Ele parou novamente próximo da plataforma onde Bill estava falando. A porta se abriu e aquele mesmo jovem saiu, desta vez sem muletas. Ele caminhou acima do povo até que estivesse do meio para trás do tabernáculo, então se desvaneceu em um flash de luz. Diretamente sob aquela luz estava o mesmo jovem na realidade. Apontando ao jovem, Bill disse: Você aí atrás, o jovem com camisa branca e suspensórios pretos, você não vem de Durban? Você é aleijado, não é? Uma de suas pernas é mais curta do que a outra e você tem que caminhar de muletas. E isto é exato, o jovem gritou. Não é mais, Bill disse. Você está curado, Jesus Cristo tem te curado. Um movimento de assombro os uniu através da audiência, mas nada aconteceu de imediato. O jovem estava tão confinado que não podia testar suas pernas. Vários homens o levantaram e o carregaram através da multidão até a frente, e o deixaram ali, na plataforma elevada, onde todos podiam vê-lo. Quando os homens o deixaram, o jovem começou a suar frio. Cautelosamente, ele deu um passo, testando-se sobre seu membro paralisado. Ele o suportou. Seu próximo passo foi mais despreocupado e logo ele estava movendo-se rapidamente na plataforma sem mesmo insinuar coxeadura. Enquanto a audiência louvava o Senhor, Julius Stadscleve escrevia a história do jovem. Seu nome era Ernest Blom.
O mais jovem de 10 filhos, ele nascera aleijado e tinha estado sob os cuidados de um especialista desde que tinha 4 anos de idade. Por 2 anos, ele tinha usado aparelhos na perna sem qualquer melhoramento notável. Mais tarde, o especialista sugeriu uma operação, mas já que não havia garantia do sucesso, a família recusou. Quando Ernest ouviu que William Branham estaria na África do Sul, ele não poderia esperar pela vinda do evangelista a Durban. Ele convenceu sua família a levá-lo a Joanesburgo. Ernest disse que quando William Branham falou a ele experimentou uma sensação estranha, como água fria descendo pelo seu corpo. Ele soube então que estava curado. Neste meio tempo, Bill estava desafiando a audiência a crer. Você vê o que a fé em Jesus Cristo pode fazer? Agora, eu não sou contra doutores, eu sou a favor. Deus os abençoe. Doutores estão aí para te ajudar, mas doutores não podem reivindicar cura. Eles somente reivindicam socorrer a natureza. Deus é o curador. Se você quebra seu braço, o doutor pode encaixá-lo de volta, mas quem é aquele que faz os ossos se unirem novamente? Se você corta sua mão, o doutor pode costurá-la, mas somente Deus pode fazer a pele se recompor. E quando o doutor faz tudo o que pode por você, é hora de olhar com fé ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto falava, ele viu um carro verde correndo no ar acima da cabeça das pessoas. Indo rápido demais em uma curva, o carro perdeu o controle, girou e arremessou a traseira a uma árvore. Uma ambulância se dirigiu para lá e uma equipe de resgate tirou uma jovem das ferragens. Bill ouviu um deles dizer que as costas da jovem tinha sido quebrada em vários lugares. Quando a visão terminou, ele estudou a multidão procurando por esta jovem, mas ele não pôde encontrá-la. Então, a coluna de fogo reluziu na frente dele e pairou a poucos metros de distância. Bill foi até a borda da plataforma e olhou abaixo. Ali estava ela, deitada. Sua maca estava perto demais da plataforma, de modo que ele não a teria visto se não tivesse dado uns passos à frente. Ela parecia ter cerca de 14 anos de idade. Bill apontou a ela e disse: Jovem, você não teve um acidente recentemente? Sim, ela ofegou, entusiasticamente corando sua face. Você estava em um carro verde que girou e bateu a traseira em uma árvore, e você quebrou suas costas em 3 lugares. Então, Bill a viu por visão, caminhando acima da audiência com as mãos levantadas, pulando e louvando a Deus. Sem um grão de dúvida, ele disse: No nome de Jesus Cristo, levante-se, porque assim diz o Senhor, tu estás curada. A mãe da jovem, assentada ao lado de sua filha, pulou e objetivou: Oh, não, ela não pode se levantar, ela não tem se movido desde o acidente. Se ela se mover, o médico disse que isto a matará. Mas enquanto a mãe estava protestando, sua filha já tinha se levantado de sua maca e pisado no chão, onde ela soltou um grito de gozo. E isto fez sua mãe virar a cabeça. Quando ela viu a filha de pé ao lado dela, a mãe desmaiou, caindo na mesma maca que sua filha há pouco desocupara. Espontaneamente, a audiência estourou em adoração a Deus. Sentindo que era hora de terminar o culto com uma oração geral pelos enfermos, Bill pediu a todos que colocassem suas mãos uns nos outros para orar pelo próximo. Enquanto a audiência estava orando com fervente emoção, Bill teve uma visão de uma mulher sendo curada de artrite. Quando a visão passou, ele a viu na multidão e apontou a ela. Ela acenou que era verdade. Sentindo tontura, Bill quase caiu em colapso devido à tensão. Desnorteado, ele foi segurado por fortes braços que o ajudaram a sair do tabernáculo Parque Maranata, sendo levado ao carro. Depois da reunião, o reverendo Showman levou Earl Baxter e Bill para casa para uma boa noite de sono.
No caminho, Showman conversava acerca de quão maravilhoso era ver estes milagres e quão entusiasmado ele estava acerca das reuniões. Bill não podia ser enganado. Ele podia ver o ceticismo do homem tão claro quanto ele podia ver as pegadas do elefante através da gramínea savana. Este ceticismo não o surpreendia e nem o desencorajava. Ele tinha frequentemente passado pela mesma atitude entre eruditos cristãos que desejavam saber se seu discernimento podia ser algum tipo de truque elaborado, talvez telepatia mental ou mais um amontoado de psicologia, como que usando o poder de sugestão para manipular as audiências. Normalmente ele não se preocupava com ceticismo, mas este homem presidia o comitê encarregado de todas as reuniões de Bill na África do Sul. Se o reverendo Showman continuasse cético, aquilo poderia criar problemas. Embora 4 denominações pentecostais eram as principais patrocinadoras das campanhas de William Branham na África, a Missão Fé Apostólica, as Assembleias de Deus, a Santidade Pentecostal e a Igreja do Evangelho Completo de Deus, muitas outras denominações estavam cooperando em vários graus. Uma exceção era a Igreja Holandesa Reformada, que não cria em cura divina. Um ancião da Igreja Holandesa Reformada corajosamente fez crítica de seus colegas e se assentou na audiência naquela primeira noite em Joanesburgo, onde ele estudou o evangelista americano com olhos críticos. Quando ele viu o discernimento revelar os problemas de pessoas desconhecidas a Bill, ele ficou convencido de que era um mover de Deus. De volta para casa, ele parou para compartilhar seu entusiasmo com um amigo que era o ministro da Igreja Holandesa Reformada. O ministro zombou dele por ser tão ingênuo, dizendo: Branham é um inspirado pelo diabo. Ele não é nada senão que um adivinho polito. Fique longe dele. O ancião aflito saiu da casa de seu amigo. Não longe da porta do ministro, ele se ajoelhou sob uma pessegueira e orou: Deus, eu creio que o que eu vi esta noite é real, e eu creio que o irmão Branham está nos dizendo a verdade, porque ninguém exceto tu podes fazer tais milagres. Eu creio nisto, mas o meu amigo não. Quão importante é que ele veja isto também. De repente, ele sentiu uma mão pegar em seu ombro com um aperto que queimava como um ferro quente. Pulando, ele se virou para ver quem o tocara. Ninguém estava ali, pelo menos não alguém que ele esperasse que fosse. No ar pairava uma listra vertical de luz com cerca de 30 centímetros. Enquanto observava, a luz se expandiu, então se dividiu em duas. E de entre estas duas metades saiu um grande homem vestido de branco com cabelo escuro pelos ombros. O ancião segurou a respiração até o homem falar. Vá, disse o homem de branco. Diga a seu amigo que ele não deve condenar aquele homem, porque esta é a hora da visitação. Então, o homem vestido de branco desapareceu. Correndo de volta à casa de seu amigo, o ancião estourou através da porta gritando: Eu recém vi o anjo! Ele se encontrou comigo ali fora e me disse para te dizer que esta é a hora da nossa visitação. Ele colocou sua mão em minhas costas e eu senti como se me queimasse. É claro que o ministro era cético, mas quando ele olhou nas costas de seu amigo, ele ficou chocado em ver a marca da mão de um homem estampada no tecido branco. Isto o convenceu. Na manhã seguinte, os 3 americanos encontraram o anfitrião na sala de jantar. Bom dia, irmão Showman, Bill disse espontaneamente enquanto se assentava à mesa do café. Certamente estamos tendo um bom clima. O Sr. Showman era um homem alto e magro, com uma testa calva, bigode grisalho e armação grossa nos óculos. Ele ajustou seu guardanapo em seu colo e disse: certamente que sim. Lembre-se, este é o começo do nosso verão. Nossas estações são apenas o oposto das suas.
Sentindo que a dúvida ainda perturbava os pensamentos de Showman, Bill orou silenciosamente. Senhor, se tu apenas me ajudar a sacudi-lo um pouco e convencê-lo, isto o ajudará, porque ele é o presidente do comitê que está me patrocinando aqui. Eles continuaram com o café e pouca conversa até presentemente Bill sentir a unção do Espírito Santo. Logo, uma visão apareceu. Como que observando uma peça teatral em miniatura, ele viu o Sr. Showman e uma jovenzinha no escritório de um doutor ouvindo ele falar. Na parede atrás dele estava um calendário datado abril de 1951. Irmão Showman, a sua garotinha se chama Andréia, não é mesmo? O Sr. Showman soltou seu garfo surpreso, que caiu do prato e foi ao chão. Sim, irmão Branham, mas como você sabia? Cerca de 6 meses atrás, você quase a perdeu, não foi? Havia algo de errado com a garganta dela. Eles a operaram e tiraram suas amígdalas, mas não foi de muito sucesso. Ela tem tido dificuldades para engolir desde então, não é mesmo? Oh, irmão Branham, isto tudo é exatamente correto. O senhor te mostrou algo mais a respeito do futuro dela? Sim, não se preocupe com ela. Ela estará bem. A cadeira de Showman arrastou enquanto tentava pegar o garfo embaixo da mesa. Então ele disse: Irmão Branham, eu tenho uma confissão a fazer. Até agora eu era apenas um pouquinho cético a seu respeito, mas agora eu sei que é verdade o que tenho ouvido. Quando o jornal da manhã chegou, Showman ficou surpreso em ler a história acerca do ancião da igreja holandesa reformada que dizia que um anjo tinha tocado suas costas na noite anterior. O jornal até mesmo imprimira a foto da camisa branca com a marca da mão de um homem estampada em suas costas. Irmão Branham, você tem que ler isto. Eu já sei acerca disso, irmão Showman. O senhor me mostrou uma visão da coisa toda. Se você trouxer aquela camisa aqui, você verá que minha mão esquerda se encaixará perfeitamente com aquela marca estampada. O reverendo Showman contatou o jornal e logo o repórter trouxe a camisa de sua casa. O perfil de uma mão era claramente visível nas costas da camisa. Bill colocou sua mão esquerda sobre a estampa, ajustando seus dedos para se encaixar com as linhas. Assim como ele disse que seria, sua mão encaixou perfeitamente com a impressão.